Olá, me chamo Mindla Fleider, tenho 52 anos, uso óculos, estou de blusa escura e tenho cabelos castanhos claros e olhos castanhos esverdeados. Vou apresentar o meu trabalho de mestrado chamado Criatividade na Escola, uma análise de propostas pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental, apresentado na PUC de São Paulo, sob orientação da professora Helenice Chiampi e da professora Ana Paula Ferreira da Silva. A criatividade é como um grão de trigo que somente produz riqueza quando cultivado. Saturnino de la Torre. Essa frase, na verdade, ela é a base dessa pesquisa. A ideia de que a criatividade pode ser estimulada e desenvolvida para poder atingir a sua potencialidade. A pesquisa investigou a criatividade na escola e a forma com que essa competência e o estímulo ao pensamento criativo são desenvolvidos no contexto escolar. Existem muitas formas de investigar a criatividade na escola, sobre o ambiente criativo, o professor criativo, os materiais, mas o foco dessa pesquisa foi o ensino para a criatividade, e não o ensino da criatividade, porque não acredito que a criatividade se ensina, e sim o ensino para a criatividade, o ensino que estimula o pensamento criativo e essa competência. Um ensino impulsionado por práticas que podem estimular e desenvolver o pensamento criativo, crítico e emancipatório. Um ensino que convida o aluno a pensar, articular, analisar e agir sobre o que aprende, provocado por uma prática estimulante inserida no contexto escolar. A pesquisa se baseou em algumas premissas. A primeira é que todo mundo nasce com potencial criativo e esse pode ser desenvolvido e estimulado. Que a criatividade é uma competência e pode ser estimulada por meios de práticas de ensino, de modo que o ensino e a aprendizagem estejam interligados. E para isso, precisam-se ter espaços legitimados para a criação, para o risco, para o erro e para a inovação no trabalho escolar. O conceito abordado da criatividade nessa pesquisa tem no entorno, nas relações e nos aspectos sociais, culturais e históricos sua base teórica, considerando que o papel essencial da criatividade é desenvolver o senso crítico e dar significado à condição humana. O objetivo principal da pesquisa foi identificar como o ensino para a criatividade tem sido realizado e se o estímulo ao pensamento criativo está sendo abordado na prática pedagógica de uma escola particular em São Paulo. Então, foi escolhida uma escola particular de classe média alta e a pesquisa foi realizada nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental. O objeto de estudo foi a análise de 7 propostas de atividade elaboradas por 4 professores polivalentes do ensino fundamental desse colégio, nas disciplinas de História e Língua Portuguesa no contexto da pandemia, onde as aulas estavam sendo no formato híbrido, tinham crianças na escola e outras no ambiente virtual. Os objetivos específicos foram identificar nas práticas pedagógicas elementos que estimulam a criatividade dos alunos, compreender o entendimento dos professores sobre a criatividade, tendo como base o que pensam sobre o tema, mas também as suas propostas de atividades na sala de aula. E reconhecer nessas propostas que foram analisadas os elementos que desenvolvam um pensar criativo. E a justificativa para a pesquisa foi a relevância dessa competência nos mais diversos setores da sociedade, principalmente para a educação e a formação humana. E a constatação de que tem muito pouco trabalho, muitas poucas pesquisas que investigam o ensino para a criatividade propriamente dito. A relevância é a contribuição desse estudo para a formação de profissionais, oferecendo reflexões e discussões sobre o tema. E a contribuição
para uma educação voltada para a criatividade, em especial para contribuir com práticas pedagógicas potencializadoras da criatividade no ambiente escolar. A pesquisa foi realizada em 3 perspectivas, envolvendo a criatividade na escola. A primeira foi o que é criatividade, o ensino para a criatividade. E isso relacionado à cultura escolar e à cultura específica da instituição pesquisada, bem como o currículo, qual o lugar da criatividade e desse ensino dentro do currículo, e também especificamente no currículo da escola pesquisada. A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo e utilizou a análise das programações didáticas, os conteúdos e atividades, considerando a cultura escolar, a concepção docente sobre o tema e as propostas em ação. A análise de dados se deu pela documentação da instituição pesquisada, então o projeto político-pedagógico, os planos de ensino, tempo e formação docente e formação do corpo discente. Respostas a um questionário, resposta dos professores a um questionário realizado para entender qual a concepção de criatividade que eles tinham. E quais as propostas pedagógicas, a análise das propostas pedagógicas nas disciplinas de História e Língua Portuguesa e o seu desenvolvimento em loco. Os resultados dessa pesquisa foram que o ambiente escolar pode promover o desenvolvimento da criatividade, mas também pode inibi-lo. E os resultados indicaram que a criatividade foi um elemento importante no contexto educacional e nos documentos institucionais. Apareceram de forma recorrente na documentação analisada. No entanto, o ensino para a criatividade aparece de forma modesta nas propostas analisadas. A compreensão heterogênea dessa competência implica de forma direta na forma com que os docentes estimulam e proporcionam situações possibilitadoras do pensar criativo. Ou seja, é algo que, dependendo da concepção que o professor tem, pode estimular mais ou menos os alunos em sala de aula. Os planos de aula não refletem necessariamente o que é realizado na sala de aula, criando assim uma situação de fragilidade no ensino para a criatividade. E há diversas situações que possibilitam o desenvolver do pensar criativo. No entanto, nem sempre se mostraram priorizadas nas propostas de atividades analisadas. Algumas considerações importantes que a pesquisa traz. A primeira, a criatividade não é encarada com a importância que lhe é devida. Não é vista como objetivo primário a ser desenvolvido na escola. Tem-se na criatividade uma competência que se desenvolve organicamente, sem estruturação e planejamentos intencionalmente concebidos. O planejamento atua de forma como elemento fundamental na aprendizagem criativa dos estudantes. E o professor, ciente das habilidades do pensamento criativo e das técnicas e estratégias para desenvolvê-lo, pode ser um elemento-chave no estímulo e desenvolvimento. As atividades para contemplar o ensino para a criatividade devem ser pensadas, tendo este como objetivo. Caso contrário, somente com tímidas inserções utilitaristas, a criatividade não pode ser desenvolvida em sua potencialidade na escola. Muito obrigada.